ok? Então, exercício. Novamente, esses exercícios aqui são exercícios que são tirados de livros de geometria analítica. Você pegar um livro de geometria, vai ter tradicional esses exercícios. E o objetivo aqui não é explicar como que você vai, não é fazer ou até mesmo explicar como que você vai fazer, como você vai resolver esse exercício de forma tradicional, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é, dado o enunciado, o que eu tenho que escrever para o Wolfram Alpha para ele resolver o exercício para mim. Okay? Porque aí, se você resolver o exercício, chegar numa resposta e estiver na dúvida, joga no Wolfram Alpha, que ele vai te resolver, caso não tenha resposta em algum outro lugar. Okay? Então, a questão que nós vamos treinar é o que nós vamos escrever com ele. Beleza? Vamos lá. Exercício 12. Determine os vértices, os focos e a excentricidade da elipse. E aí eu tenho aqui a equação da elipse. Ok? E esboce seu gráfico. Beleza, então tá lá, né? Eu tenho alguns elementos. Eu esqueci de falar para vocês, né? Mas se você tem uma elipse, né? Esses aqui, né? A elipse ela pode estar para cima também, pode estar em diagonal, né? Pode estar de várias formas, né? Só bonitinho assim não. Mas a elipse ela é um pouco achatada e essa parte, né? Esses extremos do achatamento nós chamamos de vértices, né? E esses daqui, ó, aqui é de covértices, né? Aqui fica o centro da elipse, aqui vão ficar os dois focos, esse valor que eu chamo de C, esse valor daqui, ó, que vai daqui até aqui, que era o tamanho do barbante, né, que eu estava falando, isso aqui é o tamanho do eixo maior, então a metade dele é o semi-eixo maior, né? Se eu pegar esse daqui é o eixo menor, aí a metade dele é o semi-eixo menor, né? Então, só para... né? Então, quando eu falo de vértices, eu estou falando desses aqui, ó, desses aqui, pode ser os covértices também, né? Aí quando eu falo de focos, beleza, o foco já sabia o que era. E quando eu falo da excentricidade, quem que é? É aquele número especial. Aquele número especial, você não precisa colocar as duas retas e imaginar, fazer conta e tal. Essencialmente, aquele número especial é o valor C sobre A, onde o C é esse valor que vem daqui, ó, do foco até o centro, e o A é o semi-eixo menor. Então, é o Czinho sobre Azinho. Então, na verdade, eu só preciso... Se você for fazer esse exercício no lápis, né, você precisa saber o valor do C e do A, né, com algumas informações você consegue extrair, e aí você acha a excentricidade. É só dizendo que você consegue resolver isso aí não de uma forma mirabolante lá pela dinâmica que eu fiz, né, por aquela simulação. Agora, beleza. Como que nós vamos resolver isso no Wolfram Alpha? Nós temos aqui, estamos sendo pedidos 3 elementos, essencialmente, né? Os vértices, os focos e a excentricidade. 3 elementos essencialmente distintos. E o que nós temos, a única coisa que nós temos aqui, que já é o suficiente, na verdade, é a equação da elipse, né? Então, a gente consegue resolver isso aí de forma tradicional. Mas como que eu vou resolver isso aqui com o Wolfram Alpha? Munido dessas informações aqui, como que eu resolvo? Nesse caso aqui é simples, bem simples. Você só precisa pegar essa equação de elipse, sem mesmo saber que ela fosse de elipse, às vezes pega essa equação aqui e joga lá. Acabou, agora ele vai falar tudo. Nos próximos exercícios nós vamos ver, a gente vai pegar o contrário. A gente vai ter alguns elementos e ele vai pedir a equação. Exercício. Aí a gente tem que conversar melhor com o Wolfram. Okay. Aqui nesse caso aqui vai ser só pegar o valor e colocar lá. Ah, detalhe. Detalhe. Olha só isso aqui. Esse daqui, o que está aqui, é a equação. Ok? Isso aqui é a equação da elipse. Ok? Beleza. Equação da elipse. Se eu colocar só isso aqui, só a equação da elipse,
Às vezes ele só fala que é uma elipse e tal. Pode ser que ele não fale muita coisa. Agora, quando eu falo em elipse, eu tenho alguns elementos de elipse, né? Por exemplo, os focos, os vértices e a excentricidade. Tem o parâmetro focal também, que é a distância da diretriz até o foco, né? Oficialmente tem a diretriz também, tem as retas diretrizes, apesar de não ser muito comum você falar nelas quando está falando de elipse. Mas o fato é que nós temos elementos para a elipse. Se você pegar um desses elementos e colocar no display do Wolfram Alpha, como eu fiz aqui agora, né, eu coloquei aqui excentricidade, aí ele vai entender que daquela equação, que ele já vai identificar como elipse, você está querendo informações. Aí ele vai te dar não só essa informação aqui, como todas. Aí a questão é, então o que eu coloco aqui? A equação e mais o que? Mais vértice, mais foco, qual é a palavra que eu coloco? Coloque excentricidade, porque a excentricidade é um elemento importantíssimo, né, das cônicas. E note que a gente, novamente aqui, nas aulas passadas, eu falei, o Wolfram Alpha é um software mundial e a língua mundial é inglesa, então você tem que conversar com eles, tem que escrever aqui em inglês. Você não precisa dominar inglês, vai ser só algumas palavras, né, que você vai ter que colocar aqui, tradicionais. Note que excentricidade você escreve desse jeito, aqui no português você colocaria um X, né, X, C e tal. Mas então, aqui não vai ter X, mas se você colocar é bem provável que ele entenda. Se você tentar colocar em inglês e esquecer um C aqui, eu já fiz isso também, ele vai entender do mesmo jeito, né? Só para dizer que ele é bem versátil, né? Geralmente os outros softwares travariam numa hora, né? Então beleza, então moral da história, você coloca a equação e coloca um elemento. Aí o que ele vai fazer? Agora eu estou detalhando aqui, mas os outros vão ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu apagar essa aqui. Então, beleza, eu coloquei aqui a equação e coloquei um elemento. Aí, beleza, aí ele entendeu a interpretação dele. É uma curva plana, a equação cartesiana dela é essa daqui, beleza? E ele está entendendo que você está pedindo a excentricidade dessa curva. Aí ele fala, o resultado da excentricidade é 0,8 em decimais ou em fração 4,5. 4 sobre 5. Aí ele fala aqui, né? A figura geométrica, isso aqui é uma elipse. Ele fala, isso aqui é uma elipse. Aí ele começa a dar informações sobre a elipse, né? Então ele fala assim, a representação visual da elipse, né? Então, aí, do jeito que ele já desenhou a elipse aqui, né? Já dá para ter uma ideia aqui, ó, que os vértices vão ficar desse lado aqui, os covértices estão aqui, o centro está aqui, os focos vão estar mais ou menos por aqui e por aqui. Esse tamanho aqui, se você contar, dá para ter uma ideia do eixo menor também. Esse valor aqui é o C, esse valor aqui é o A. Se você fizer a divisão, você tem essa excentricidade, apesar de que ele já informou lá, beleza. Mas o fato é que ele está fazendo um gráfico, mas aí ele vai informar explicitamente todos os elementos da elipse a partir de agora. Ele vai colocar aqui, ó, uma tabela com todas essas propriedades, né? Então, ó, só lembrando aqui, isso aqui é importante que eu vou escrever. Aqui, que eu vou até dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Foci. Isso aqui no inglês, eu vou escrever foci, são focos. Focos no português. Quando você tiver só um foco, então é focus. Isso aqui pode te enganar, ok? Isso aqui é foco no... Isso aqui está no plural, né? Deixa eu colocar aqui plural. Aqui é o foco no singular. Ok? Foci no plural.
focos no singular. Aqui tem um Szinho no inglês e isso te engana. Nesse exercício não tem problema, porque você não precisa dele para escrever. Mas a gente vai ver mais na frente que a gente precisa, eventualmente. Então, aqui, ó, então ele está dizendo o seguinte, ó. Vou pegar aqui, não é mais. Então ele está dizendo aqui, ó, propriedades da elipse. Os focos são esses aqui, ó, menos 4/3, 0, 4/3, 0. Né? Isso significa que se você voltar aqui, esse valor aqui é menos 4/3 e esse aqui é 4/3. Né? Menos 4/3, 0, 4/3, 0. Então você tem o valor dos focos, os vértices, né, que aqueles daqui, os covértices, que é os que ficam, né, na parte que é menos achatada, o centro, que nesse caso coincide com a origem, semi-major axis length, que é o tamanho do semi-eixo maior, traduzindo, né? O tamanho do semi-eixo maior. O comprimento, né? O comprimento do semi-minor axis length, então o comprimento do semi-eixo menor, né? A área dela, a área que ela engloba, a circunferência, né, dela, o parâmetro focal, que eu tinha falado lá, que é a distância do foco até o pé da diretriz, e a excentricidade que ele já havia informado, né, já havia nos informado. Mas o moral da história aqui é o quê? O moral da história é que ele informa todos os dados da elipse que a gente quer. Lá no nosso exercício ele pedia, o que ele pedia? Informe os vértices, os focos, a excentricidade dessa elipse e faça um gráfico. Então o que eu fiz? Moral da história, eu escrevi a equação da elipse e escrevi só um elemento que eu queria. Ele fez o gráfico e deu todos os elementos. Aí a gente vai lá e coleta o que a gente quiser e verifica se o que a gente fez tá ok, tá certo. Beleza? Bom, então é isso aí. Então, vamos para mais um. Exercício 13.